Começamos hoje com uma cena, sabe? Uma cena que é muito poderosa. Imagina só, um homem doente há 38 anos tá lá, deitado do lado de um tanque de água em Jerusalém. E ele não tá sozinho, né? Não, de jeito nenhum. Tem uma multidão de outros doentes em volta. Todos esperando por um milagre, pela chance de serem os primeiros a entrar na água quando um anjo supostamente agitasse ela. É uma mistura de esperança e puro desespero. E essa cena é justamente o nosso ponto de partida para a análise de hoje, que foca no 5º capítulo do Evangelho de João. E as nossas fontes aqui são edições de estudo da Bíblia, a Roma e a NAA. Que nos dão o contexto, né? Exato. Elas não dão só o texto, mas todo um contexto histórico, teológico, que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo ali nas entrelinhas. Pois é, porque o nosso objetivo aqui é desvendar como um ato de misericórdia, de cura, se transforma numa controvérsia, assim, explosiva. Vamos explorar o conflito sobre a lei do sábado, a defesa surpreendente de Jesus e a declaração dele sobre quem ele realmente é. É uma história sobre misericórdia, autoridade e, no fim, sobre identidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. A história se passa em Jerusalém durante uma festa dos judeus. Jesus vai para um lugar perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda. Uhum. E o lugar é descrito com 5 pórticos, ou alpendres, sabe? E tá lotado de gente doente. Cegos, coxos, paralíticos. O que já é fascinante de cara é o próprio nome, Betesda. Significa casa de misericórdia. Só que as notas de estudo que a gente usou mostram que a dinâmica ali era quase o oposto. Como assim? Existia essa crença popular de que um anjo descia e agitava a água, e o primeiro a entrar era curado. Isso cria um ambiente tipo de competição desesperada pela misericórdia. O que é uma ironia gigantesca. Total. E o mais incrível é que as nossas fontes confirmam que ruínas desse tanque com 5 pórticos foram mesmo encontradas, o que dá uma base histórica bem sólida para o relato. E no meio daquela multidão toda, Jesus foca em um homem. Um só. Um inválido há 38 anos. 38 anos é quase uma vida inteira de espera. Uhum. E Jesus faz uma pergunta muito direta para ele. Queres ficar são? E a resposta do homem é muito reveladora. Ele não diz simplesmente sim. Verdade, ele explica a impotência dele. Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Isso mostra o isolamento total dele, a falha do sistema de esperança que estava montado ali. Ele não precisava só de cura, ele precisava de ajuda, de alguém. E então, sem precisar de água agitada, de anjo, de nada, Jesus simplesmente diz: levanta-te, pega o teu leito e anda. E pronto, imediatamente o homem está curado. Mas é exatamente aí que a história dá uma virada inesperada. Porque aquele dia era sábado. Exatamente esse. Esse é o ponto crucial. Para os líderes judeus, a cura em si talvez nem fosse o problema principal, mas o comando para pegar o teu leito. Isso era o problema. Por quê? Por que carregar um leito seria um problema tão grande? Então, o leito, o krabatos em grego, era uma esteira bem simples, coisa de gente pobre, mas carregá-la era considerado trabalho. Uma violação explícita da lei do sábado, pelo menos na interpretação da época. É uma ironia incrível. Porque quando os judeus encontram o homem que foi curado, a primeira pergunta deles não é sobre o milagre. Não mesmo. Quem é o homem que te disse, pega o teu leito e anda? O foco dele está todo na infração da lei, não na restauração de uma vida. E o homem curado nem sabia quem era Jesus. Mais tarde, Jesus encontra ele no templo e diz algo que é um pouco enigmático. Sim, a parte do não peque mais. Isso. Ele diz, olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Isso levanta uma questão importante sobre a conexão entre sofrimento e pecado, que era um tema bem complexo na época. E é aqui que tudo fica realmente interessante. Depois que o homem identifica Jesus para os líderes, eles começam a persegui-lo. E a defesa de Jesus é o que inflama a situação de vez. Uhum. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa frase é uma bomba teológica,
Para quem estava ouvindo naquela cultura, isso era uma declaração de igualdade com Deus. Como assim? O trabalho de Deus de sustentar o universo não para no sábado, né? E Jesus está alinhando o próprio trabalho, de dar vida e restaurar, com esse trabalho contínuo do próprio Deus. Ah, entendi. As nossas fontes confirmam que foi exatamente por isso que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só violava o sábado, mas se fazia igual a Deus. E ele continua, ele aprofunda essa ideia, explicando a relação dele com o pai. Ele diz que o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas só o que vê o pai fazer. Exato. E que o pai deu ao filho a autoridade para julgar e para dar vida a quem ele quer. O que, se a gente conectar com o restante do Evangelho de João, é um dos temas centrais, né? Essa unidade do pai e do filho. É o tema central. Honrar um é honrar o outro. Jesus não está agindo como um agente independente. Ele se apresenta como a expressão perfeita da vontade e da ação do Pai. E ele chega a dizer que quem ouve a palavra dele e crê passou da morte para a vida. É uma afirmação muito forte. Fortíssima. E ciente da magnitude do que ele está falando, Jesus age quase como um advogado num tribunal, sabe? Ele começa a apresentar testemunhas para validar quem ele é. Ele não depende só do próprio testemunho. É uma argumentação brilhante. Ele elenca uma série de testemunhos. Primeiro, João Batista. Que era uma figura muito respeitada. Muito. Mas veja como Jesus o descreve. Uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Só que ele logo em seguida diz que João não era a luz em si. O papel de João era temporário, preparatório. Faz sentido. A segunda testemunha são as próprias obras dele, né? Os milagres. Exato. A cura do paralítico é a prova, são sinais visíveis da autoridade divina dele. A prova de que o Pai o enviou. A terceira testemunha é o próprio Pai. E aqui ele é bem direto com os opositores. Ele diz que eles nunca ouviram a voz do Pai, nem viram sua forma. O que indica uma desconexão espiritual total da parte deles. Pois é. E finalmente o quarto e mais contundente testemunho. As Escrituras. Esse é o checkmate. Ele os desafia. Examine as Escrituras. São elas que dão testemunho de mim. Ele basicamente os acusa de estudarem os textos, mas não reconhecerem a pessoa para quem os textos apontam. E o golpe final é impressionante. Ele diz que não é ele quem vai acusá-los diante do Pai. Não? Mas sim Moisés, justo Moisés em quem eles depositam toda a esperança. É uma conclusão poderosa. Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim ele escreveu. Isso inverte completamente a acusação. Jesus se posiciona como o cumprimento de tudo o que Moisés escreveu. E o argumento dele é que a rejeição a ele é, na verdade, uma rejeição à autoridade das próprias escrituras que eles dizem defender. Então, o que tudo isso significa, né? Um capítulo que começa com um ato de compaixão por um homem que esperou 38 anos, evolui para um debate legal e culmina numa das declarações teológicas mais profundas sobre a identidade de Jesus em toda a Bíblia. O que é notável é essa escalada, da cura física para a controvérsia legal e da controvérsia legal para a revelação divina. O capítulo inteiro força uma escolha, não deixa espaço para a neutralidade. Sobre a vida, a morte e o juízo. Não tem meio termo. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A última frase de Jesus para os opositores dele é: "Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?" Pois é. Isso levanta uma questão que é super atual, né? Até que ponto as nossas interpretações, as nossas tradições, mesmo as mais sagradas, podem nos impedir de reconhecer uma nova revelação, especialmente quando ela afirma ser o cumprimento daquilo que a gente sempre achou que conhecia.